Graça e paz, povo de Deus. Bom dia. Gostaria hoje aqui de ministrar algo que Deus colocou no meu coração e que essa ministração hoje possa entrar no seu coração, fazer morada e que te traga um entendimento diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Como nós sabemos, nosso Deus, Ele é justo, nosso Deus, Ele é correto. Nosso Deus, Ele é um Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Mas nós temos que saber que por mais que Deus seja bondoso, gracioso, devemos nos posicionar, devemos ir até Ele da forma correta. Muitas das vezes, irmãos, a gente passa anos e anos, tempos e tempos, aguardando algo em nossa vida se cumprir. Eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem pedido, mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele me instrui a trazer esse entendimento para vocês, a forma que nós devemos entrar na presença de Deus em oração, para que tudo aquilo que nós levamos até o altar de Deus, para que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, que nossas orações possam ser escutadas por Deus. E às vezes, irmãos, nós estamos orando da forma errada. Por isso, irmãos, que às vezes a gente ora e nada acontece. Não porque Deus não quer fazer, porque Deus é Deus. Se Deus já te liberou uma palavra, Deus já tem um propósito na sua vida desde quando você estava no ventre da sua mãe. Então, irmãos, que essa palavra hoje venha trazer um entendimento para nós. Em qual forma, como nós estamos orando. Como se encontra o nosso coração quando nós estamos orando. Nossas orações, irmãos, ela tem que chegar até Deus. Mas para isso nós devemos estar com o coração puro, com o coração limpo. Nós não podemos, irmãos, estar com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Nós não podemos, irmãos, levar uma oração até Deus se nós estivermos de uma forma totalmente errada. Porque o nosso coração, irmãos, ele é enganoso, irmãos. Então nós devemos a todo dia nos examinar para saber se não tem nada contaminando o nosso coração, a nossa mente. A palavra de Deus diz, vamos ler aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16, que diz assim: confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, se você é justo, se você é correto, se você é íntegro, por que sua oração ainda não está surtindo efeito? Por que as coisas que Deus prometeu ainda não foram liberadas na sua vida? Se você se acha uma pessoa justa, uma pessoa correta, se você também ora pelos seus irmãos,
quando diz assim, orar pelos nossos irmãos, isso está dizendo que não é só a gente orar por quem a gente conhece, não é só a gente orar por quem a gente convive, é a gente orar até mesmo pelos que nós não conhecemos, é a gente orar pelos que a gente passa na rua e se compadece também pela situação que talvez aquelas pessoas estão vivendo. Então, com tudo isso que nós fazemos, Deus se agrada. Deus se agrada. E você sendo uma pessoa justa, Deus vai escutar a sua oração. E tudo aquilo que você pediu, Deus vai trazer para a sua vida. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente tem vivido tanto na correria do dia a dia, que a gente tem pecado, a gente tem cometido pecados e erros que têm se tornado normal para nossas vidas, e com isso a gente acaba ficando disperso, e a gente não percebe que aquilo está desagradando o coração de Deus. E com isso a gente passa a achar que a gente está sendo justo, que nós somos justos, mas nós não estamos sendo, porque estamos cometendo certos pecados, certas atitudes que nós não estamos percebendo que estamos cometendo, porque temos vivido uma vida muito corrida, dia após dia, não temos parado para ter um tempo com Deus, um tempo de Bíblia, não temos refletido como que nós estamos vivendo. A gente simplesmente tem chegado ao fim do dia, feito uma oração rápida, sem analisar todo o contexto do dia inteiro que nós fizemos, que nós passamos, para ver se não houve nada que entristeceu o coração de Deus, para que essa oração que nós fizesse chegasse até a sala do trono e Deus escutasse de bom grado, com coração puro, com coração limpo. É o que nós devemos ter, como nós devemos nos posicionar na presença de Deus. Então a gente tem vivido uma vida corrida, uma vida batida. A gente não tem se atentado, a gente não tem discernido a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Porque, irmãos, nós temos que viver agradando o coração de Deus, dentro dos princípios, dentro dos mandamentos. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, que você não vai errar, porque nós somos seres humanos. Mas nós temos que andar em vigilância constante. Em vigilância constante. Porque muitas das vezes nós temos pecado, nós temos errado e tem se tornado uma forma normal, porque é coisas que nós temos feito rotineiras. E acaba se tornando normal em nossa vida. Porque se ela não se tornasse normal em nossas vidas, quando nós cometesse um erro, um pecado, na mesma hora, a gente levaria até o Senhor e falaria: Senhor Jesus Cristo, me perdoa por esse pecado, e não vou cometer mais. Mas nós não temos feito isso. Nós não temos chegado até Deus para pedir perdão pelos nossos pecados. E quando nós, ao final do dia ou a outro dia, ajoelhamos para fazer algum pedido a Deus, nós entramos na presença de Deus da forma errada. E às vezes oramos e nada acontece, porque entramos da forma errada. Porque se começarmos a entrar da forma correta, nossas orações chegará até a sala do trono, e Cristo vai fazer em nossas vidas. Agora nós vamos ler Tiago 4:3, Tiago capítulo 4, versículo 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos.
Muitas das vezes, irmãos, a gente pede uma prosperidade a Deus. Nós sabemos que prosperidade não está só relacionada ao dinheiro. Uma família hoje que Deus te deu é uma prosperidade, irmãos, na sua vida. Uma casa que Deus te deu é uma prosperidade. Uma porta de emprego é uma prosperidade. A saúde sua, da sua família, é uma prosperidade. Então a prosperidade, se a gente levar mesmo em todo o contexto bíblico, ela não está só relacionada ao dinheiro. Muitos no tempo de hoje têm tentado relacionar a prosperidade da pessoa só em dinheiro. Só em dinheiro. Mas estão levando a palavra de Deus da forma errada. Porque a prosperidade não está só no dinheiro. Está em outras coisas a mais. E se você parar, ter um tempo seu e examinar mais as escrituras, você vai saber que prosperidade ela não está só relacionada a dinheiro, mas sim outras coisas a mais. Então a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 3, repetindo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleitos. Talvez, irmãos, você pode até estar pedindo da forma correta, mas Deus está contemplando o seu coração, que se Ele liberar essa bênção sobre a sua vida, você vai usá-la de forma errada, de forma que desagrada o coração de Deus. Então por isso que Deus diz nessa palavra: pedis mal. Porque quando Deus contempla o seu coração, vê a pureza do seu coração, vê que a sua intenção é boa, vê que se você pede, agora eu vou colocar em questão de financeiro, vê se você está pedindo uma prosperidade financeira, mas Deus contempla o seu coração, que através da sua vida, do que Ele vai liberar sobre a sua vida, você vai ajudar pessoas. E isso agrada o coração de Deus, e isso vai chegar até você. Porque se Deus vê que uma pessoa está pedindo algo, mas após ser liberado, essa pessoa será totalmente soberba, ela vai sair daquele padrão dela de ser uma pessoa humilde, que antes ajudava pessoas, que antes amava pessoas, agora vai virar uma pessoa soberba, não vai se importar com o próximo, não vai mais ter amor ao próximo, igual a palavra de Deus pede que nós tenhamos, que nós devemos amar o próximo. Deus não vai liberar isso sobre sua vida. Porque o que Deus libera sobre nossas vidas tem que ser bênçãos em outras vidas, em outras pessoas. Ela não pode, as bênçãos de Deus, ela não pode só parar em nossas vidas. A bênção de Deus, ela não pode chegar nas nossas vidas e mudar todo o contexto do que a gente era antes. Não pode. Se a bênção de Deus te alcançar, irmãos, você vai ter que ser bênção para outras pessoas. Você não pode virar uma pessoa soberba, você não pode passar por cima do seu irmão. Então talvez o que você está pedindo, Deus está contemplando o seu coração, que após Ele liberar isso para a sua vida, você vai virar esse tipo de gente. E a bênção de Deus não vai chegar até a sua vida. Porque nosso Deus, irmãos, nosso Deus é perfeito. Ele nunca vai fazer nada para que possa nos perder. Então por isso que nós temos que sempre examinar o nosso coração, nossa atitude, nossa vida, para ver se estamos andando corretamente a palavra de Deus, para ver se o nosso coração está puro, sem mágoa, sem rancor, sem orgulho, para que aí sim, sempre que formos entrar na presença de Deus em oração, para fazer qualquer tipo de petição a Deus, Ele possa nos escutar e trazer para nossas vidas. Porque Ele já contemplou o nosso coração e Ele sabe que nosso coração vai ser incorruptível. E da mesma forma que veio até nós, nós seremos bênção para outras pessoas. Agora, analisando um outro lado do contexto sem ser o financeiro,
Às vezes você está orando por uma cura. Às vezes você está orando por uma transformação. Às vezes você está orando por N outras coisas. Vamos supor que você está orando por uma cura. Você também ora para que Deus cure seu irmão? Você também deseja verdadeiramente que seu irmão seja curado? Irmãos, a oração, ela não tem que ser só para nós, só para benefício próprio. A oração, ela tem que contemplar também o nosso próximo. Se Deus pede para nós amarmos nossos irmãos, então nós temos que viver também pensando no nosso irmão do lado. O nosso irmão do lado não são só aqueles que nós conhecemos, não são só a nossa família. São aqueles que talvez também nós não conhecemos. Mas a nossa oração, o nosso desejo que eles sejam curados, que eles sejam transformados, também tem que ser pedido a Deus para que chegue até essas pessoas. E Deus contempla isso em nosso coração. Então que a sua oração venha visar também o seu irmão lá de fora, para que isso você entre na presença de Deus da forma correta e ore pelo que você está precisando, para que Deus escute sua oração. Porque se você entra na presença de Deus da forma correta, seguindo os princípios, os mandamentos, da forma que Deus pede, com que nosso coração, com que nós temos que estar, a gente conseguimos alcançar ao nosso Jesus. Vamos ler agora em Marcos, para vocês terem uma base. Como é importante isso que eu falei. Marcos capítulo 11, vamos ler o versículo 24 ao 26. Portanto vos digo que tudo o que perdis, orando, crede que o recebereis e o tereis. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, perdoe vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não perdoará vossas ofensas. Aqui Deus está querendo nos dizer, irmãos, que se seu coração estiver impuro com algo, se você não liberou perdão para alguém, como que Deus vai te perdoar se você não perdoou seu irmão algo? Analisa a sua vida. Analisa todo o contexto do que você tem vivido. Será que você não tem algum problema com alguma coisa, com algo? Algum perdão que você tem que liberar? Talvez, irmãos, você não tenha mais acesso a essa pessoa. Mas você tem que chegar até Deus e falar: Deus, eu perdoo aquele irmão, eu perdoo. Eu libero perdão sobre a vida dele. Mas o perdão sincero e genuíno, para Deus contemplar o seu coração. Deus vai contemplar e Deus vai liberar o perdão sobre sua vida. Mas se você tiver acesso, vá até o seu irmão, vá até a situação que aconteceu e resolva. Isso tudo a gente entra num contexto para que o nosso coração esteja limpo, sem mágoa, sem rancor, para que nós possamos entrar na presença de Deus em oração da forma justa e correta, como é o nosso Deus. Jesus Cristo, irmãos, ele tinha todo motivo do mundo para ter raiva,
para ter mágoa, rancor, para odiar. Porque a forma que ele foi levado para a cruz, ele teria todos os motivos. Mas mesmo com todos os motivos, com todas as coisas que ele passou, como um cordeiro mudo que foi levado até o matadouro, ele resolveu passar por tudo que ele passou para nos amar. Oh Deus. Todo o sacrifício que ele fez por amor a você, a mim, a todos desse mundo. E nem se o diabo falasse, ou murmurasse, sussurrasse no ouvido dele, para que ele em palavras condenasse todas essas pessoas por estar fazendo ele passar por aquela situação, ele não falaria. Porque o diabo nunca teve poder para nada. O diabo tem poder de manipular aqueles que dão brecha para ser manipulado. Mas Jesus Cristo, ele sabia do propósito que ele tinha que passar, que ele tinha que cumprir na terra. E ele passou por amor a mim e a você. Não se deixe, irmãos, ser manipulado. Não se deixe. Não dê ouvido às raposinhas. Suba seu nível, irmãos. O mais alto que Cristo te levar, irmãos. Porque quando você subir seu nível espiritualmente, irmãos, todas essas coisas, esses murmurinhos, essas raposinhas que ficam tentando perturbar a sua mente, você não vai mais escutar, porque você vai estar mais atento à voz de Deus. Você vai estar mais atento ao direcionamento do Espírito Santo de Deus. Hoje a gente está saindo um pouco fora, porque Deus está falando, Jesus está falando. Ele passou por tudo isso, por amor a você. E se ele passou, nós também podemos passar da forma que ele passou. Porque ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. E depois vamos morar com ele na glória. Libere perdão. Limpe o seu coração de toda a impureza, de toda a mágoa, de todo o rancor. Se purifica na presença de Deus. Busque santidade todo momento, porque a palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá o Pai. Busque andar da forma correta a qual Deus nos pede. E sempre que você for levantar um clamor de oração, ela vai chegar até a sala do trono. E Deus vai trabalhar em nosso favor. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele quer te salvar. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus manda te falar: ainda há tempo para você fazer um concerto com Deus. Ainda há uma oportunidade. Jesus hoje te chama para voltar para os seios de Abraão, porque ele tem um propósito muito grande na sua vida. E através da sua vida, muitas pessoas virão para a obra dele. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Hoje Jesus te chama. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje.
faça a coisa correta. Porque o nosso Cristo, ele ainda não voltou. Então, você ainda tem a oportunidade de voltar por caminho de Cristo. Jesus, ele morreu na cruz. Jesus, ele sofreu, ele passou humilhação por amor a você, a todos nós. Que nós sejamos gratos a tudo que ele fez e a tudo que ele vem fazendo até hoje. O nosso Deus, ele nunca mudou. Todos os feitos que ele realizou em todo o tempo, ele ainda é o mesmo. Ele ainda realiza e ele ainda vai realizar. Amém? Então, irmãos, gostaria de ler para vocês agora Mateus capítulo 21. Vamos ler o Mateus capítulo 21 e 22. Vamos ler Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Que diz assim: Jesus, porém, respondeu-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei isso à figueira, mas até se a este monte disser, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedis em oração, crendo, o recebereis. Você já examinou seu coração? Você já liberou perdão? Você já se santificou? Você já se purificou? Seu coração está puro. Agora exerce aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. E entre na presença de Deus. Tenha fé. Confie. E peça que Deus irá realizar. Toda aquela promessa que Deus te prometeu, todo aquele propósito que Deus tem sobre a sua vida, por mais que possa ter demorado, por mais que está demorando a chegar até você, vai chegar, irmãos. Vai chegar. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Deus nunca fala algo que ele não vá cumprir. E agora, irmãos, entre na presença de Deus da forma correta. Só que não é mais tempo, irmãos, da gente entrar no mundo espiritual como meninos. Temos que entrar no mundo espiritual. No mundo espiritual a gente tem que entrar rasgando, irmãos. Já crescemos, já entendemos, já passamos do tempo do leite, como diz o apóstolo Paulo. Agora temos que entrar rasgando. Temos que entrar agora declarando tudo aquilo que nós precisamos. Porque nós sabemos que Deus já liberou a palavra sobre nossas vidas. Já está liberado, já sabemos, nosso coração já está puro, nosso coração já está sarado, nós já liberamos perdão, nós já estamos aptos, preparados para entrar na presença de Deus da forma correta, puro. Então vamos entrar agora, irmãos, declarando na presença de Deus. Declara que sua vida financeira será próspera. Declara que você vai ser curado em nome de Jesus. Declara que seu filho será liberto. Declara que sua casa será próspera. Declare que a porta de emprego será aberta.
Declare que a transformação virá do céu. Declare que sua igreja será próspera. Declare. Traga os céus para a terra. Viva ainda na terra tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Que Deus tem promessas de bênção para nós ainda nessa terra. Bênçãos, prosperidades, saúde, tudo de bom que você pensar, Deus tem para nossas vidas. Ainda nessa terra, Deus quer que nós venhamos viver tudo isso ainda nessa terra. Então, a partir de hoje, entre na presença de Deus com autoridade, declarando sobre sua vida, declarando sobre todas as petições que você quer levar até Deus. Seja ousado na presença de Deus. Não entre mais como um menino. Não entre mais como um menino. Já entre como um homem, como uma mulher de Deus. Você já passou do leite, você agora já está no alimento sólido. Você já se purificou. Então entre declarando na presença de Deus. E tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, todos os propósitos, você ainda vai viver nessa terra. Traga os céus para a terra. Viva a sua cruz aqui. Como assim, David? Vivendo minha cruz, carregando ela após dia, renunciando tudo aquilo que desagrada ao coração de Deus, não negociando, fugindo de toda a aparência do mal, seguindo os princípios, os mandamentos de Deus. Vamos ler uma passagem que está escrito aqui, para a gente finalizar. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías, capítulo 55, versículo 11, que diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca. Deus falando. Ela não voltará a mim vazia, antes fará o que me aprazir, e prosperará naquilo para o que enviei. Irmãos, pode passar um mês, 2 meses, 1 ano, 100 anos. O que saiu da boca de Deus, você vai viver. Quando eu falo assim, pode passar 100 anos, eu tô só dando um exemplo que o que sai da boca de Deus se cumpre. Porque, claro, nós não vamos viver 100 anos. Mas se Deus tiver um propósito para a sua vida, para a sua família, todos vão viver. Porque se Deus falou um dia, Deus é fiel para cumprir. Tudo que sai da boca de Deus nunca volta vazia. Então quer dizer o quê? Que nunca volta sem ação. Nunca volta sem uma resposta. Deus traz tudo para nós. Então que essa palavra hoje entre no seu coração, faça morada, te faça refletir de hoje em diante como você tem entrado na presença de Deus em oração. Como tem estado o seu coração quando você vai fazer uma oração. Como tem estado a sua vida quando você vai fazer uma oração. Faça uma autoanálise da sua vida. Ah, mas irmão David, meu coração está assim, então não devo orar? Não. Orai sem cessar. Mas ore de acordo com o que você se encontra. Se seu coração está com mágoa, se seu coração está com rancor, ore por perdão.
Libere perdão. Deus vai contemplar o seu coração. Deus vai limpar tudo aquilo que te afligia. Você vai estar purificado. Você vai estar puro, sem mágoa, sem rancor. Aí você entra com a oração a qual você quer. Pedir a Deus uma bênção, uma transformação, um batismo. Algo assim. Para que Deus possa escutar a sua oração. Porque você entrou da forma correta, porque você é justo. Você é justo. Então, para cada oração, nós temos que estar de uma forma. Então, faça a coisa correta. Faça a coisa correta. Entre na presença de Deus da forma correta. Só que dessa vez, irmãos, faça diferente. Entre declarando. Declara. Não entra mais como um menino no mundo espiritual. Entre declarando. Entre com autoridade. É o tempo que estamos vivendo hoje. Aí depois você me diz se não houve mudança, se não houve transformação, se Deus não escutou a sua oração. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Então que hoje seja um dia de reflexão, de autoanálise. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que nós temos os nossos compromissos no dia a dia. Mas, encerrando aqui, tá? Só falar algo. Seja constante em tudo aquilo que você for fazer para Deus. Não precisa começar o que você for fazer para Deus esperando que você vai fazer horas e horas e horas. Vou dar um exemplo. Deus, eu me comprometo a todo dia fazer uma oração. Deus, eu me comprometo a todo dia ler a Tua palavra. Precisa fazer uma oração extensa, 25, 30, 40, uma hora. Vou ler aí 2, 3 horas de palavra. Não. Para nós sermos constantes, irmãos, nós não temos que ser intenso. Ser intenso é querer tudo de uma vez só. Não. Nós sermos constantes é nós sermos... Hoje você lê a palavra de Deus 5 minutinhos. Não. Hoje você lê a palavra de Deus, vamos colocar um versículo. Hoje você ora a Deus 5 minutinhos. E vai indo. Amanhã um versículo, 5 minutinhos, começa. Amanhã um versículo, 5 minutinhos. O Espírito Santo de Deus vai gerar em seu coração a vontade de você ler mais um versículo e a vontade de você estender mais os 5 minutos de oração. Aí você continua. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. E o Espírito Santo de Deus vai gerando em seu coração a vontade de você aumentar a quantidade de versículo. Daqui a pouco você vai estar lendo um capítulo inteiro. Daqui a pouco você está fazendo uma oração de 10, 15, 20 minutos. Mas comece, nem que seja com pouco. Mas comece e tenha constância. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Que quando você menos pensar, você já vai estar lendo bastante a Bíblia, fazendo uma oração extensa. E tudo que nós fazemos para Deus, a gente está agradando ao coração de Deus. Então, tira um tempo da sua vida, todos os dias,
para você buscar intimidade com Deus. Não espere você ter um tempo. Tal dia eu tenho um tempo, tal dia eu vou ter. Não espere. Porque você pode até pensar que esse tempo vai chegar. Mas com as distrações que o diabo tem colocado no mundo, quando você pensar naquele tempo, vai aparecer uma outra coisa para você fazer. Aí você vai acabar esquecendo de fazer o que Deus pediu para você fazer. Então comece hoje. Faça um padrão. Tenha um padrão. Tire um tempo. Nem que seja pouco, mas comece. E vá dia após dia, constância. Não é ser intenso que nos faz alcançar o propósito de Deus em nossas vidas. Não, mas é a constância. Porque aquele que é intenso se cansa no meio da caminhada. Aquele que é constante entende que tem que continuar caminhando para chegar ao propósito. Aquele que é constante não se cansa. Aquele que é constante não se afoba. Aquele que é constante não age de forma, como eu posso dizer, de forma explosiva. Aquele que é constante não responde sem antes pensar, analisar. Aquele que é constante costumo dizer que não coloca os pés pelas mãos, porque ele vai estar sempre analisando a sua caminhada. Ele vai cansar, sim. Ele vai se entristecer, sim. Vai se decepcionar, vai se magoar, sim. Mas ele entende que tem que continuar caminhando para alcançar o propósito que Deus tem sobre a vida dele. Então a palavra de hoje também entre com a sua oração da forma correta. Declare sobre sua vida, sobre sua casa, sobre tudo aquilo que você for orar. Porque se você está da forma correta que a Bíblia diz, você está sob a autoridade de Deus. Declare e seja constante. Você vai viver tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida ainda nessa terra. Amém? Gostaria de fazer uma oração e compartilha esse canal, comenta esse canal. Esse canal seja uma bênção na sua vida com essas ministrações. Que assim como o Espírito Santo de Deus, assim como Deus me usa como instrumento na mão dele, como eu tenho sido boca de Deus nessa terra, eu profetizo que você também será. E através da sua vida, outras vidas virão para o reino de Deus. Porque nós somos boca de Deus nessa terra, nós somos instrumento de Deus. Deus nos deu uma missão de fazer o ID, de levar a palavra dele, levar o amor. Que nós sejamos esse. Amém? Senhor Deus, nessa manhã, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo, ó Deus, que passamos junto, ó Pai, por esse direcionamento, ó Pai, ao qual o Senhor me deu, Pai, para ministrar para os teus filhos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que essa palavra flua como água cristalina, ó Pai, e possa entrar, ó Deus, em casas, ó Pai, possa alcançar os corações, ó Pai, possa trazer transformação, possa fazer morada, Pai. Que a partir de hoje os seus filhos, Pai, possam entrar na tua presença da forma correta, Pai, para que as orações, ó Pai, cheguem até o seu coração, Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que já está liberado, Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Mas temos que saber nos posicionar, temos que saber entrar em tua presença, Pai,
da forma correta, Pai. Porque assim como o Senhor nos pede para que sejamos justos, Pai, o Senhor é justo, o Senhor é íntegro, o Senhor é justiça, Pai. O Senhor não negocia com a carne, o Senhor não negocia com o pecado, Pai. Então que nesta manhã, Pai, essa palavra venha como reflexão para a vida dos teus filhos, Pai. E possa trazer transformação, Pai. Espírito Santo de Deus, quero colocar a vida de cada um, Pai, nesta manhã, Pai, em teu altar, ó Pai. E que a bênção do Senhor possa alcançá-los, Pai, por aonde eles for, Pai. E assim eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fique na paz. Deus abençoe. Shalom.